Comentar com você neste vídeo sobre a vitória do São Paulo, gente, contra a equipe do Vasco da Gama, lá em Campinas. Uma vitória importante para que o São Paulo consiga se firmar muito bem na parte de cima da tabela, né? Tendo chance aí de conseguir chegar a Libertadores de forma direta, sem precisar de prévias, né? Etapas prévias e tal. Jogou com muita qualidade no dia de hoje, muita qualidade tática no dia de hoje contra a equipe do Vasco da Gama, né? Vasco da Gama que foi com o time totalmente ali titular, com aquilo que o seu técnico tinha de melhor, e acho que foi uma aposta completamente equivocada por parte da comissão técnica vascaína, né? Claramente que o Vascão não poderia jogar de forma muito diferente, tendo um compromisso tão importante no final de semana, que é o compromisso pela Copa do Brasil contra o Galo. Evidentemente que os jogadores estariam com a cabeça muito longe, né? Realmente não entendi, né? Mesmo aquela ideia de que, bom, você está treinando os jogadores aí, né, que ficaram um tempo sem jogar, também não dá, gente. Assim, não há explicação, né, que justifique essa proposta aí feita pelo time do Vasco da Gama. Para vocês terem ideia, no jogo de Fortaleza, né, contra o Fortaleza, o Galo jogou com um time totalmente reserva, inclusive no segundo tempo, quando alguns jogadores entraram, jogadores ali da base, né, jogadores jovens, enfim, e o Galo fez um jogo muito interessante contra a equipe do Fortaleza, principalmente no segundo tempo, né? Então não deu para entender essa proposta aí do Vasco. O problema do Vasco, sorte do São Paulo que fez as escolhas certas, né? Então vamos lá, antes de continuar com essa descrição do que foi esse jogo, análise do jogo, falar que este vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é um caso de aposta importante aqui para o trabalho, mas também importante para você, apostador, porque o XBet está fora dessa coisa aí de, sabe, casas com problemas, bets problemáticas, tal, tá na lista aí aprovada pelo governo brasileiro, enfim, pode confiar. É uma gigante do mundo das apostas, tradicionalíssima, e atira também como a mais confiável do mundo, ao menos lá na Europa, é assim que as pessoas veem essa casa de aposta. Então, se você curte uma aposta esportiva, então não joga seu dinheiro fora, não aposte qualquer, enfim, aposte numa casa de aposta séria, que é a 1xBet, tá? Que está a te dar, oferecer neste momento um bônus de até R$ 3.000 no seu primeiro depósito, tem isso também. Então não perca tempo não conhece ou conhece, mas ainda não está cadastrado, usa o link que está no comentário fixado desse vídeo, cadastre-se lá e coloque o código promocional XJOSA que vai te dar direito até R$ 3.000 aí de bônus no seu primeiro depósito, tá bom, gente? 1xBet, gente, tem que apostar por causa de aposta séria, beleza? Então é isso, olha só. Desde o começo da partida a gente viu um São Paulo diferente, né? O primeiro gol foi uma pintura, né? Assim, uma pintura, um belíssimo gol coletivo do São Paulo, mas assim, coletivo, né? Mas com a presença individual muito marcante do Luciano. Vejam vocês, o Luciano fez um jogadaço ali e acabou fazendo um gol. A marca da coletividade que nós vimos neste gol do São Paulo foi algo que a equipe carregou durante todos os minutos do primeiro tempo e que a equipe também carregou no segundo tempo da partida. Por um lado, evidentemente, que o São Paulo tinha o Vasco com dificuldade para se conectar com a equipe, né? Com o campo, com o jogo, né? Com os acontecimentos do jogo, né? Por outro lado, isso não é pouco, tá, gente? Realmente não é pouca coisa, não. Por outro lado, você teve um São Paulo que colocou toda a sua gana em campo e teve uma leitura tática do Soberdia de que o Vasco da Gama realmente não conseguiria estar totalmente focado nessa partida. Então o Soberdia leva para campo um time com mais leveza, né? Um time, enfim, para fazer uma transição com muito mais facilidade. E o São Paulo, que inclusive durante grande parte da partida joga com a posse de bola menor, termina o jogo também com um percentual de posse menor do que o seu adversário, consegue fazer transições muito mais eficientes, né? Tem ali dois volantes importantes ali segurando a onda, que é o Luiz Gustavo, né? E também o outro volante ali, que agora eu me esqueço, não, você sabe muito bem, né, recentemente contratado pelo São Paulo, né, o baixinho ali que joga muita bola, né, e acho que o São Paulo acabou conseguindo, na verdade, fazer algo muito relevante nessa partida, que é a transição. Isso não é pouca coisa no futebol, sobretudo no futebol brasileiro. A transição, quando uma equipe passa do campo de defesa para o campo de ataque, como é que a equipe se comporta? Como é que essa bola chega, né? Como é que os jogadores da frente são acionados, né? Essa bola chega com velocidade, na velocidade certa, no tempo certo, o passe é dado no momento correto, as escolhas dos jogadores, né, para receber essa bola na frente é a escolha perfeita. O jogador que porta essa bola na transição é o jogador perfeito, tal. Essa transição é feita como? Através de passes mais longos, de passe curto, de associação com jogadores muito próximos, né? Essa transição é feita através de grandes, inversões de jogo. Essa transição ocorre através do quê? Do lado do campo, né, com jogadores ali, fazendo associação entre lateral e um ponta, né, com os volantes se projetando também. Como essa transição é feita? Então a transição
não é uma coisa simples no futebol, né? Ela é muito complexa, então ela precisa ser muito estudada e muito trabalhada pela comissão técnica. Acho que o São Paulo superou o Vasco hoje, sobretudo nessa questão da transição para o campo de ataque, né? Foi muito bem feita. Então, isso já no primeiro tempo, né? E vai melhorando à medida que o Vasco parece se cansar cada vez mais na partida. Então a equipe do Vasco já entra estranha, né? E vai ficando cada vez mais estranha com o decorrer da partida, né? E aí o São Paulo só tende a ganhar, né? Então a gente percebe que ali as coisas estão funcionando muito bem no meio de campo, né? Com a participação importante do Lucas se associando, inclusive com o Luciano, facilitando esse trabalho do Luciano, que nem sempre é o melhor possível, né? Então, pouco a pouco as coisas vão ficando cada vez mais tranquilas para o São Paulo, enquanto vão ficando cada vez mais difíceis para o Vasco. E o que é mais importante, os gols também começam a aparecer, né? E os gols vão surgindo por causa do quê? Por causa do jogo qualificado que o São Paulo vai fazendo. Eu fiquei um tanto quanto preocupado com o que aconteceria no segundo tempo, depois de um primeiro tempo que para mim foi muito interessante do São Paulo, né? O São Paulo voltaria da mesma maneira, na minha opinião, voltou melhor, né? O Vasco teve algumas situações ali que pareceu ter domínio da situação, mas não era domínio, né? O que a gente tinha era um São Paulo muito confortável em campo e dando a bola também em algumas situações para o próprio Vasco da Gama. Porque o Vasco se perdia em campo quando tinha essa condução de bola. Se nós temos de um lado o São Paulo que faz uma transição importante para o campo de ataque, nós temos o Vasco com problema justamente nessa questão da transição. Embora você olhe para o meio de campo do Vasco, você vê que é um meio de campo que tem qualidade, mas que não estava funcionando. Então, naquele setor ali, o Vasco se perde completamente, o Vasco perde essa bola, mas, sobretudo, o Vasco não consegue ganhar identidade de jogo no meio de campo, né? E uma equipe que perde identidade de jogo, sobretudo ali naquele setor do meio de campo, não vai ter muito sucesso lá na frente. E foi justamente o que a gente viu. Então, foi um jogo que foi desgastando cada vez mais a proposta vascaína e empoderando cada vez mais a proposta do São Paulo. Então, o São Paulo volta, na minha opinião, muito melhor e taticamente evoluído em relação ao que foi o primeiro tempo. E isso ocorre em virtude da qualidade do Subeldia na conversa que ele entrega para os seus jogadores ali no vestiário. Então acho que essa qualidade dessa conversa foi bastante relevante. Não vimos a mesma coisa por parte do Vasco da Gama, que inclusive em alguns minutos do segundo tempo ali do começo parecia até que queria algo mais, mas não era, né, gente? Era na verdade uma situação ali meio que de armadilha, né? O São Paulo dando um certo campo, o São Paulo na verdade assim, desgastando o Vasco na sua proposta, o São Paulo muito confortável sabendo o que estava fazendo dentro de campo. Então foi um jogo em que uma equipe dominou, não somente em termos de gols, em termos numéricos, mas dominou também mentalmente o seu adversário, enquanto o seu adversário estava, primeiro, muito ausente, parecia um bando de fantasma dentro de campo, esperando o final de semana chegar, né? E acho que, em virtude disso, houve um erro da comissão técnica em projetar a sua equipe titular para essa partida que seria realmente difícil contra o Tricolor, que está brigando por uma situação muito melhor na tabela do Brasileirão. Então acho que o Vasco da Gama, de certa forma, plantou o que colheu hoje em Campinas, né? Plantou ilusões e acabou, né, caindo do cavalo, acabou acordando ali de um pesadelo quando viu que já estava ali sendo goleado pela equipe do São Paulo. Então acho que foi uma vitória importante do Tricolor, muito importante, mas sobretudo porque voltou bem. Eu imaginava, eu presumia que voltaria bem. Hoje durante o dia quase fiz um vídeo para falar disso, que eu tinha muita expectativa positiva em relação à volta do São Paulo, que o São Paulo voltaria melhor, que o São Paulo estaria melhor, porque eu conheço o trabalho do Zubeldia. Ele é o tipo de técnico que costuma aproveitar-se muito bem desses espaços sem jogo, desse tempo, né, sem jogo, né, das datas FIFA. Eu achava que o São Paulo teria hoje uma qualidade maior e de fato foi o que aconteceu. Então parabéns ao Tricolor por essa vitória que foi importante e Vasco da Gama agora, né, está ainda mais focado no jogo do final de semana, né, que vai acontecer em São Januário com o Galo pela Copa do Brasil, né. Então tomara que o que aconteceu hoje em Campinas não atrapalhe o plano do Gigante para o seu compromisso contra o Galo. Quanto ao São Paulo, importante vitória que faz o Tricolor se firmar na parte de cima da tabela, ganhando confiança, né, e acho que essa equipe ainda pode entregar algo de positivo, de mais interessante para a sua torcida nessa temporada do que entregou até o momento, amigos e amigas. É isso.